Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão do Café com Letras, a segunda em versão estival, na praia de Paços de Arcos. O meu convidado desta tarde, deste sunset, é o Bruno Vieira Amaral, que se destacou como ficcionista, como romancista, premiado, mas que também é tradutor, é crítico literário, é editor na revista Ler e que se estreia com Integrado Marginal, biografia de José Cardoso Pires, editada pela Contraponto, como biógrafo. Este livro já foi muito falado, muito elogiado na imprensa nas últimas semanas, desde que foi editado, há cerca de 2 meses. E eu gostava, vamos falar essencialmente sobre esta biografia e sobre esta nova faceta do Bruno. E eu gostava de lhe perguntar, antes do convite, presumo que tenha existido um convite para escrever este livro, se alguma vez te tinhas imaginado na função de biógrafo. Sim, boa tarde. Não sei se esqueci-me de referir que temos público, mais uma vez, o que é uma excelente notícia. E depois, no fim, se quiserem, podem fazer perguntas. Sim, eu tinha a ideia de escrever uma biografia, já, se calhar até antes de me ter estreado na ficção. Mas, claro, o tipo de biografia que eu queria fazer exigia muito tempo, muito investimento. E daí não ter feito essa tentativa, não é? E, aliás, a pensar em alguém em particular? Eu tinha assim uma ideia que era fazer uma biografia do Tony de Matos. Era a minha ideia há uns anos. Eu sei que tu tens uma costela de apreço pelo cancionetismo, pela música ligeira. Era uma figura que me apetecia saber mais sobre. Eu não sei muita coisa, na verdade. Sabia algumas coisas, mas era uma figura que me interessava. Eu achei que bem, a biografia tem que partir do interesse do biógrafo, não é? Tu tens que querer saber mais sobre aquela pessoa, tens que querer saber mais sobre a vida daquela pessoa e escrever sobre a vida daquela pessoa. Vais dedicar anos da tua vida àquela figura, não é? Eu acredito que possa partir de um convite, mas tem que haver então uma coincidência de vontade. E na altura isto era apenas uma ideia assim, pessoal, um pouco doida. Falei disso uma vez a um editor, mas sem qualquer intenção de avançar mesmo para a biografia. E sim, neste caso surgiu um convite no âmbito desta coleção de biografias de figuras da cultura portuguesa e eu foi-me proposto um nome, eu pensei e ponderei e achei que não me permitiria fazer o tipo de biografia que eu queria fazer, não é? E então sugeri o nome do José Cardoso Pires. E quando dizes não, o tipo de biografia que tu querias fazer era exatamente o quê? É esta que eu fiz. Eu queria uma história de vida, bem, sem saber ainda muito do que iria encontrar, mas que me permitisse contar não só a história desta figura, não é? Neste caso José Cardoso Pires, mas de uma época, de um meio literário, de uma época histórica, também das circunstâncias políticas. E o José Cardoso Pires, pela história de vida dele, pelo seu envolvimento político, pela sua atividade política e cívica, pelo seu envolvimento no meio literário, pelo seu trabalho como editor, como não jornalista ao certo, mas mentor em projetos jornalísticos, de jornalismo cultural. Eu pensei que me permitia contar uma boa parte da história do século XX português através da vida dele. Não é? Claro que aqui o eixo fundamental é a vida dele, tudo o que estava à volta da vida dele, mas contando ao mesmo tempo a história do país, do meio literário, de Lisboa, não é? E há autores, há figuras que estão ou reduzem-se de tal forma à obra, a obra pode ser grandiosa, sim, mas estão de tal forma ligados à obra e ligam-se pouco com o mundo e ter a história da vida de alguém sem consultares, no caso de um escritor, tudo o que se escreveu, entrevistas, tudo o que se escreveu sobre a obra, ler as obras, não é? Desde logo,
Eu não conhecia a obra toda do Cardoso Pires. Falar com pessoas da nora dele, o Castro Sormelho morreu nos anos 60, e a nora é brasileira, vive no Brasil com o filho, não é? Do Castro Sormelho, e eu perguntei se havia alguém a fazer a gestão do espólio do Castro Sormelho. Ela disse que sim, que o marido tratava disso, e eu perguntei-lhe se teria algum tipo de correspondência, e quando fiz essa pergunta pensei que, bem, talvez encontre uma ou duas cartas, não é, que eles tivessem trocado, e enviei um e-mail ao Jorge Castro Sormelho e ele responde pouco tempo depois a dizer que tinha 28 cartas do José Cardoso Pires para o pai, e que era um material inédito, nunca ninguém tinha usado aquilo. Eu acho que a maior parte das pessoas, nem a família sabia, a família do José Cardoso Pires sabia que existia, que era possível ter acesso. Eu também não sabia, eu também não fazia ideia. E ele está no Brasil, não é? Eu perguntei-lhe seria possível de alguma forma ter acesso a alguns desses documentos, aqueles que achasse importantes. Ele disse, eu mando-lhe isso tudo digitalizado. Isso é uma vantagem dos biógrafos de hoje em relação a 50 anos. Claro, não é? Não é? Terias que ir ao Brasil, se calhar. Claro. E do Vítor Ramos também foi um acaso, porque eu encontrei uma referência numa carta à figura do Vítor Ramos e fui à procura nos espólios da Biblioteca Nacional se porventura haveria... Aliás, eu não fui à procura, estava à procura de outros espólios e encontro uma referência ao espólio do Vítor Ramos, que foi doado à Biblioteca Nacional há não muito tempo. Ele também morreu no Brasil e creio que foi há relativamente pouco tempo, agora não sei os anos ao certo, que foi doado à Biblioteca Nacional e ainda nem estava completamente tratado do ponto de vista arquivístico. E eu perguntei se havia cartas de Cardoso Pires, e sim, havia cartas de Cardoso Pires, e essas cartas também foram muito... trouxeram muitas informações. A puxar um fio, há outros, está tudo entrançado. No caso também do Mário Dionísio, mas esse trabalho é feito, esse trabalho de gestão do espólio dele é feito na Casa da Achada, pela filha, pela Eduarda Dionísio. Portanto, há aqui um bocadinho de sorte, há um bocadinho de procura, de ir à procura. Provavelmente haverá ainda outras fontes que eu não consultei, que não consegui chegar até elas, mas haverá certamente mais informação. Como, por exemplo, aquela entrevista que também é inédita do Liberto Cruz. Do Liberto Cruz, entretanto, acho que foi publicado na Colóquio Letras, mas eu tive acesso a essa entrevista ainda antes da publicação. E é uma entrevista também muito importante, porque não é publicada, ou não foi publicada na altura, em 1971, porque deveria ser publicada no livro de estudo da obra do Cardoso Pires, feito pelo Liberto Cruz, mas eles acharam melhor não publicar, porque de facto havia ali uma franqueza na biografia que provavelmente levantaria problemas, estávamos ainda na ditadura. E é uma entrevista muito interessante porque foi a primeira e talvez das poucas vezes em que o Cardoso Pires fala concretamente sobre a crítica que o José Saramago escreve na Seara Nova ao Delfim, tinha escrito em 1968, quando o Delfim saiu. Portanto, e tudo isso são um bocado casos, não é? E depois, mais tarde, ele mudou de opinião, não é? O Saramago. O Saramago, ele dizia que era a única crítica que ele se arrependia de ter escrito. Ou em que ele achava que não tinha sido justo. Não tinha sido justo, era essa crítica ao Delfim. Portanto, o trabalho à partida, eu sabia que ia ter muito trabalho, mas nunca sabes depois que portas se abrem, não é? Não sabia qual seria a posição da família em relação que teriam. Claro. Mas tiveste colaboração... Sim, tive naquilo que eu precisei, não é? Que aquilo que eu precisei, houve uma abertura completa e não houve em nenhum momento nenhuma tentativa de condicionamento. Claro que há visões diferentes sobre certos aspectos da vida e que estão relatados no livro e que correspondem também à minha visão, não é? Porque isto é importante dizer. Claro que eu quis ser o mais rigoroso e objetivo possível, mas isto é a minha forma de olhar. É diferente do que era na altura? Houve uma evolução claro, nessa opinião? Eu acho que, bem, em alguns casos sim, não é? Não vou dizer que ele seja um escritor completamente consensual, mas a verdade é que com o passar do tempo a imagem dos escritores tende a cristalizar-se e esquecemos que quando eles publicaram
esse consenso não existia. Não é? O livro é publicado, está vivo, o autor também está vivo. Sim, quando é publicado não tem a carga de tudo o que se escreve não é um depois, monumento, não é? Bem, no final da vida, quando ele escreve o De Profundis, por exemplo, há ali um lado quase de comemoração, a monumentalização do escritor, mas quando é publicado o Delfim, isso não é de todo assim, não é? Aliás, o Delfim é o primeiro grande romance que ele escreve, apesar de ter recebido o prémio Camilo Castelo Branco para o melhor romance com o Hóspede de Jó, mas havia muitas dúvidas que eram, em primeiro lugar, dele próprio, acerca da capacidade que teria para se abalançar num romance, para se aventurar num romance. Fazer o grande livro, não é? Fazer o grande livro e um livro com um fôlego, uma narrativa com um fôlego diferente, não é? E que ele não se sentia capaz de fazer. E ele escreve numa carta ao João Gaspar Simões a dizer que sente que poderá não ter unhas para essa tarefa. E essas incertezas, essas inseguranças, as reações também de alguns críticos, algumas foram bastante duras em relação ao Delfim, não só do ponto de vista literário e moral, com o tempo isso apagou-se tudo. E o que fica é um dos grandes livros do século XX, que na verdade não é? Mas todos esses pormenores da vida do livro são apagados pelo tempo. Tu esqueces isso tudo. Esquece quando o livro é publicado, não há certeza de nada, não é? O livro está ali, leva pancada, é elogiado. Ele próprio, meses antes de ter publicado o Delfim, encontrou-se com o José Gomes Ferreira, não o economista, mas o poeta, num café em Lisboa, e o livro já tinha sido anunciado há uns anos, não é? E nunca mais apareceu o livro. Havia uma expectativa, não é? Havia uma grande expectativa em relação... Cardoso Pires há de escrever um grande livro. E veio o grande livro e nunca mais vinha, e aquilo havia uma tensão no ar. E o José Gomes Ferreira pergunta-lhe, então quando é que sai o Delfim, não é? Que já está aí anunciado. E ele diz-lhe que ainda tem que fazer, já está a fazer a quarta revisão e que tem medo de aparecer com um livro fraco. Claro que hoje tudo isso passou, não é? Tudo isso se esqueceu. E essa insegurança, de certa maneira, vai até ao fim da vida. Ele lia atentamente as críticas, não só na correspondência, mas também em entrevistas. Ele referia críticas que lhe tinham sido feitas, aquele exemplo que falávamos do José Saramago e dele ter falado disso na entrevista com o Liberto Cruz. Portanto, ele estava atento ao que diziam acerca dele e da obra dele, não é? E em certas coisas ele sentiu necessidade de responder, de reagir, noutras não, quer dizer, as coisas passam. Que eu tenha conhecimento, ele não escreveu sobre a crítica muito dura que o Luís Pacheco faz também ao Delfim. Também é muito curioso porque eles eram amigos desde o Liceu Camões. Mas há ali um momento em que a amizade se esvai, não é? E tem um pouco a ver, não é, com a personalidade do mas, Luís por exemplo, Pacheco. Muitos anos depois, ele também se incompatibiliza com o Alexandre O'Neill, não é? E tu falas disso, mas não entras em grande detalhe sobre porque é que eles se zangaram, não consegui descobrir. Porque não conseguiste? Não consegui descobrir. Eu falei com a Maria Antónia Oliveira, a biógrafa do O'Neill, ela também não sabia. Falei com a família do Cardoso Pires, também não sabia. E houve alguém que me disse recentemente que o Batista Bastos teria mencionado numa entrevista, ou em qualquer coisa, numa entrevista, já em 2003, portanto já após a morte do Cardoso Pires e do Alexandre O'Neill, em que isso deveria ali umas intrigas, mas era uma coisa também muito vaga. Para já foi escrito depois da morte, eu nunca iria incluir isso na biografia, e também não revelava nada de substancial. Eu tinha acesso a essa informação, não é? O porquê da zanga, ou então não ia pôr bem coisas que alguém, uma terceira parte disse sobre o que terá, sem ir a nada de concreto. Mas aí não foi, lá está, é um buraco. Tu tentas disfarçar, se não sabes, podes dizer, não sei. Está aqui este buraco, sabemos que eles se zangaram. Eles se zangaram, não está lá o motivo, se não está o motivo é porque eu não sei, não é? Enquanto biógrafo não sei o motivo. Sim. Agora há pouco tempo saiu um livro de entrevistas do Alexandre O'Neill, na Tinta da China. Eu estive a ler essas entrevistas. Eu também li, não está lá nenhuma referência. Não está direta. lá nenhuma referência, mas o Alexandre O'Neill foi muito criticado por alguns dos escritores, os intelectuais de esquerda, por ter colaborado com a RTP
no início dos anos 70. E ele Casa fala cheia, disso. no Casa Cheia, não é? E ele fala disso nessas entrevistas. É uma hipótese. Podemos especular que poderá ter tido qualquer coisa a ver com isso, porque o Cardoso Pires era pessoa, era homem para criticar. Sim. Aliás, há um exemplo que eu dou no livro, e que foi público, saiu no Diário de Lisboa, no suplemento Na Mosca, em que ele criticou publicamente o Rogério Paulo, o autor, por ter aceitado um prémio do SNI, e ele diz, mas eu não concorri, defende-se, não é? O Rogério Paulo defendia-se e era alguém que tinha credenciais democráticas, era do PCP, tinha concorrido até às eleições, tinha feito parte das listas, portanto era alguém que estava envolvido e que ninguém duvidava do seu posicionamento político, mas o Cardoso Pires achou que precisamente alguém com essas credenciais não podia de maneira nenhuma aceitar um prémio oficial do regime, não é? E ele diz, mas eu não concorri, eu limitei-me a não recusar. E ele disse, pois, mas devias ter recusado, não é? Sim. Portanto, eu acredito que o Cardoso Pires, até porque ele não ia à televisão, até era um dos nomes que estavam barrados de ir à televisão, poderá eventualmente tê-lo criticado por isso. Mas eu não sei, isso estou eu a especular agora. Sim. E não iria também por isso Há vários aspectos da imagem mítica, se quisermos, do Cardoso Pires que o teu livro confirma, que é o lado meio brigão, que vem desde a infância quase, não é? Ele era baixinho, mas era destemido, se metessem com ele dava troco, sim. E há as famosas cabeçadas à caixa de dré, e ele na noite muitas vezes chegava a vias de facto, e um lado também de uma certa dureza, como esse episódio demonstra, não é? Dureza e franqueza, não é? Sim. Pronto. Mas houve alguns aspectos que te tenham surpreendido, ou seja, a imagem que tu tinhas do Cardoso Pires à partida, de alguma maneira, ao trabalhares o livro, houve aspectos da personalidade dele que te tenham surpreendido, que não estavas à espera de encontrar? Por um lado, essas inseguranças dele, não é? Que ele tinha. Mas isso, se calhar, deve-se mais ou surpresa, deve-se mais ao desconhecimento prévio, não é? Porque... Se calhar ele escondeu-as muito bem, não é? Sim, escondeu, e havia um lado de facto de depressivo e muito negativo na personalidade dele, não é? Isso foi-me contado que era do conhecimento da família, porque foi-me contado pela Edith, e dizia que ele, quando as coisas corriam bem, ele começava logo a pensar quando é que iam correr mal, não é? Achava que ao virar da esquina ia acontecer uma tragédia. E, portanto, era alguém de um pendor negativo, de uma personalidade um pouco pessimista, não é? Isso eu não quero também aventurar muito e especular muito, mas também teve que ver um pouco, creio, com o ambiente político, com as frustrações políticas, com o fracasso da geração dele em não ter conseguido derrubar a ditadura. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas também de ver como eram ineficazes e fúteis os esforços, mesmo dos intelectuais oposicionistas, em conseguirem resultados visíveis, não é? Eu creio que a ligação dele ao Partido Comunista se explica muito por aí, por ele achar e estar convencido que a única forma de haver uma oposição eficaz ao regime passava necessariamente pelo Partido Comunista. Apesar disso, ele nunca foi demasiado sectário, no sentido de que ele teve envolvimento com outros setores oposicionistas que não estavam ligados ao Partido Comunista, no caso dos movimentos católicos da oposição. Agora, claro, as convicções políticas dele eram conhecidas de todos, ele nunca as escondeu. A PIDE conhecia perfeitamente o percurso dele, não é? Acompanhava, tinha informação até privilegiada de tudo o que acontecia, tudo o que ele fazia. O posicionamento político dele era claro. Agora, ele era alguém claramente contra o regime, com uma ligação também óbvia, não seria óbvia para toda a gente, porque, devido à clandestinidade em que o partido operava, mas com essa ligação conhecida dos mais próximos ao Partido Comunista,
que eu creio que passava muito por essa convicção de que para se conseguir fazer alguma coisa de eficaz contra o regime era preciso contar com o Partido Comunista. Havia um problema, é que o Partido Comunista, quando se envolvia em alguma coisa, não era para ficar a assistir, não era para ser um entre os outros, era para dominar, o que também não era do interesse de outros movimentos. Não é? Sim. Tu não só explicas isso, e também já o disseste, porque não é só a questão de abordares os livros, também entranças sempre a vida do Cardoso Pires na história do século XX português. E acho que isso é talvez essencial para perceber o contexto em que ele viveu, mas está particularmente bem feito. Mas em relação, o que é mais difícil às vezes parece-me numa biografia é tu venceres todas as muralhas que uma pessoa no fundo cria à sua volta do que é a imagem e tentar perceber quem é que era de facto, com as suas fragilidades e contradições, o Cardoso Pires. E acho que tu consegues entrar nessa esfera mais íntima da figura do Cardoso Pires, mas em relação à ideia que ele fazia de si próprio como escritor, na parte final da vida, a própria natureza da escrita dele, porque era uma escrita muito trabalhada, muito perfeccionista, ele demorava muito tempo a escrever os livros, é por isso que escreveu menos do que o Saramago, ou do que o Lobo Antunes escreve um romance todos os anos, ele escrevia 5 em 5 anos. Se a partir nos melhores casos. Mas a partir de certa altura, ele será que dá-me a ideia de que ele sentiu que havia a dualidade Saramago-Lobo Antunes, que aliás durou até à morte do Lobo Antunes e se calhar de certa maneira ainda, do Saramago ainda permanece, mas que ele de certa maneira ficou um bocado excluído fora da corrida. E se de alguma maneira isso o atormentava, o sentir-se... Eu acho que ali em meados dos anos 80 há ali uma tentativa dele entrar no comboio que tem em andamento, não é? Com a Balada da Praia dos Cães ganhou o prémio, não é? E depois com o Alexandre Alfa, que é o livro mais longo dele, é um livro um bocado diferente dos outros, é um bocado desequilibrado, é um livro em que ele quer experimentar várias coisas, parece-me, e acaba por não ser tão coeso, tão no ponto como a Balada da Praia dos Cães e o Delfim. É um livro que se dispersa um pouco, mesmo em termos de estilo, ele procura libertar ali um pouco, parece-me a mim, a mão, ensaiando às vezes entrando ali até num mais experimental, mais de outras tendências, como a do realismo mágico, há ali umas tentativas de experimentar outros caminhos, não é? Mas tudo dentro do mesmo livro. Eu acho que o livro perde um pouco por causa disso, não é? Talvez se fosse um livro, o José Carlos Vasconcelos na altura disse-lhe isso, que era o livro dele em que podia ter umas 100 páginas a menos, enquanto os outros parece que não se pode tirar nada, se não cai, ali sente-se que se poderia tirar ali algumas páginas sem prejuízo do livro, aliás, para benefício do livro. Eu creio, essa é a minha interpretação, creio que há uma tentativa nesse período dele não perder aquele comboio que estava em andamento, que é o comboio de uma grande visibilidade, ou talvez do período de maior visibilidade internacional da literatura portuguesa, da prosa, do romance, que deve, claro, à grande qualidade dos autores que surgiram naquele período, o Saramago, o Lobo Antunes, mas outros mais novos, a Lídia Jorge, a Hélia Correia, no outro registro, o Mário Cláudio, e outros que já vinham a escrever também há mais tempo, não é? Agostinho, o Virgílio Ferreira, continuavam a produzir muito nessa altura, e eu acho que aí há uma tentativa de não perder ali o comboio, e ele põe tudo, usando uma expressão futebolística, põe a carne toda no assador com o Alexandre Alfa. E aquilo não corre bem, na verdade. E acho que há ali um momento sim, claramente. Não é? Eu acho que há um momento em que ele diz que este país, pouco depois da publicação do Alexandre Alva, este país, eu dei muito mais a este país do que este país me deu a mim. E há uma grande, eu acho que até há uma grande amargura nesse período, que depois eu acho que é ultrapassado, na verdade, porque ele não se podia queixar também. Sejamos honestos, ele ali está-se a queixar. Eu percebo naquele momento, o Alexandre Alfa não é recebido da forma que ele achava ou que ele esperava, não é?
Mas ele não tinha razões de queixa, não é? Se havia escritor reconhecido em Portugal, era ele mesmo, os livros dele tinham sido traduzidos nos anos 80, é traduzido A Balada para os Cães para inglês, é o primeiro livro dele que é traduzido para inglês, mas o Delfim, o Hóspede de Jó estavam traduzidos para francês, para italiano, foram traduzidos na Alemanha. Quando A Balada para os Cães saiu, foi traduzido também em Espanha, França, e depois em inglês, portanto, agora, ele escrevia, publicava pouco. As pessoas às vezes dizem que mas ele depois não era tão traduzido como o Saramago ou o Lobo Antunes. Não havia menos livros para traduzir, não é? Quer dizer, é óbvio que ele é traduzido em 68, até o início, meados dos anos 70, o Delfim é traduzido, só não é traduzido para inglês, não é? Mas o que é que iam traduzir de mais do que isso? Ele só publica em 82, 14 anos depois, e quando publica, o livro é traduzido, como eu disse, pela primeira vez para inglês e para as línguas mais importantes europeias, e ele está nesse movimento dos grandes romancistas portugueses dessa época. A publicação do Alexandre Alfa é um momento ali, de facto, de amargura, de alguma frustração também, e que ele sente, para sermos claros, ele sente que os outros descolaram. E depois perguntam-lhe isso, anos mais tarde, quando os nomes que se falam para o Nobel são os do Saramago e os do Lobo Antunes, e ele disse: isso é normal, eu vivo bem com isso, porque eles são os que estão traduzidos, são os mais traduzidos, e isso pesa. Claro, ele nunca foi considerado para o Nobel, e claro, o Saramago e o Lobo Antunes atingiram um estatuto, e o Saramago mais do que o Lobo Antunes, também sejamos honestos, e depois do Nobel, claro, ocupa um lugar que é inalcançável por qualquer outro escritor de língua portuguesa, não só de português, mas de língua portuguesa. Sim. Agora estamos quase a chegar ao fim, mas ciclicamente fala-se do esquecimento a que o Cardoso Pires acabou por ser votado. Eu lembro há 10 anos, há 5 anos, ninguém lê, ou já não se lê Cardoso Pires. Por acaso, a Relógio d'Água até reeditou os romances, ou alguns dos romances, agora há pouco tempo, mas alguns até estavam fora do mercado, já era difícil aceder à escrita dele. Tu achas que o teu livro, de alguma maneira, pode, e o interesse que o teu livro está a suscitar, pode, de alguma maneira, trazer novos leitores para o Cardoso Pires? Sim, as biografias podem ter ou devem ter, não é? Esse efeito, não é? Pelo menos eu acho que os biógrafos também esperam isso, sobretudo quando são admiradores, também, como é o meu caso, da obra, esperam que se crie esse efeito. Se pensarmos numa biografia como a do Benjamin Moser, que não é a única que existe da Clarice Lispector, mas que foi fundamental para a divulgação dela, da obra da Clarice Lispector. E agora nos Estados Unidos é claro, e é fundamental. Foi fundamental. Sei que a biografia terá um alcance muito mais paroquial, mas nesse alcance espero que traga novos leitores. Agora, eu não concordo nada com essa ideia da excepcionalidade do esquecimento a que o Cardoso Pires foi votado. Eu estou a referir, não quer dizer que eu concordo, mas é uma coisa que muitas vezes diz, mas eu ouvi isso de várias pessoas, está já ninguém lê. Então, quem é que lê Carlos Oliveira? Pois? Quem é que lê Fernando Amora? Quem é que lê José Rodrigues Miguel? Quem é que lê Fernanda Botelho? Agora, a Maria Judite Carvalho, também foi agora reeditada. Foi reeditada, tem havido um interesse, e que eu acho que depois também tem que ver com a sensibilidade de cada época a determinados autores. A escrita e os temas da Maria Judite Carvalho dizem mais. São ideais para esta época. Para esta época, não é? Eu adoro a escrita da Maria Judite Carvalho, acho que é de facto uma das nossas grandes. É um grande livro. Das nossas grandes escritoras, mas perceber também que este interesse, este reacender do interesse... Não é por acaso, não é? Não é, porque também fala à nossa sensibilidade contemporânea. Os livros do Cardoso Pires, alguns dizem que são datados, eu tento enquadrar um pouco essa questão de estarem datados, não é? E porque às vezes os estarem datados também tem que ver com a nossa ignorância em relação ao período em que foram escritos, não é? E se calhar, se conhecermos melhor o período, também conseguimos ler os livros sem estar, isto parece uma coisa que não me interessa, ou meio arcaica.
Conseguimos ler os livros de outra maneira. Espero que a biografia também a corrija isso. Mas há um facto indesmentível, que é os livros do Cardoso Pires são, quanto a mim, são a melhor autópsia literária do clima mental do salazarismo, da sociedade portuguesa sob a ditadura. E isso torna, de facto, datados nesse aspecto, mas quem quiser perceber... Ao mesmo tempo essenciais, não é? Ao mesmo tempo essenciais, se quiser perceber, sim, essa época eu acho que fazem melhor do que qualquer outro escritor, e até de alguns que carregavam mais as tintas políticas dos seus livros. Os livros dele são políticos, na verdade, mas nesse sentido lato político, raramente, num caso ou noutro, há ali um desviozinho que eu acho que até é em prejuízo dos livros, mas os livros dele são políticos no sentido de análise da sociedade no seu todo, e que quando se analisa uma sociedade, é impossível fugir aos constrangimentos políticos, não é? Eu acho que ele procurou isso nas suas diferentes personagens, nos seus diferentes livros, analisar em que medida o homem e as mulheres da sociedade portuguesa daquela altura eram condicionados também, em larga medida, pelas circunstâncias políticas. Não é? Não são definidos, não eram definidos por isso, não é? Não estão ali apenas como um joguete ou económico ou político, apesar de haver leituras marxistas da obra dele que sublinham esse aspecto. Eu acho que vai muito além disso. Acho que ele tenta entender aquelas figuras, aquelas personagens, mas não só em função do seu papel, do papel económico que ocupam ou que desempenham na sociedade ou político, mas no seu todo, e perceber como essas condições económicas e políticas acabam por condicionar tudo, até as relações íntimas e até a própria forma das relações amorosas, como uma ditadura repressiva contamina todas as esferas da vida do indivíduo. Se nós quisermos perceber o funcionamento da sociedade portuguesa nesse contexto, acho que temos muito a ganhar lendo a obra do Cardoso Pires. Provavelmente, se vivêssemos numa época, ou se voltássemos, eu espero que não, mas se voltássemos a viver numa época em que sentíssemos essa tenaz política, provavelmente regressaríamos com mais ímpeto aos livros do Cardoso Pires. Eu espero que não seja necessário esse ímpeto. Espero que a biografia... Mesmo não sendo necessário que as pessoas leiam os livros, voltem, porque de facto claro. É um enorme escritor. Última pergunta, antes de perguntar se já muito cheias de frio as pessoas que estão aqui a assistir, mas a última pergunta antes de passar a palavra, caso queiram ainda fazer alguma pergunta, é se depois de aprenderes o ofício de biógrafo e sendo agora considerado biógrafo, se vamos ter um dia o tal livro sobre o Tóni de Matos. Não sei, sobre o Tóni de Matos, não sei. Mas se calhar outra biografia? Sim, outra biografia. Gostaste, ou seja, são 3 anos de trabalho, sim, fizeste sim. Obviamente outras coisas pelo meio, mas é um trabalho muito exigente, mas deu-te prazer. Sim, claro, deu e foi angustiante também, foi muito exigente, foi muito duro, mas claro que gostei e estou feliz com o resultado final. Acho que fiz o livro que queria fazer e gostava de escrever outra biografia, mas... Não tens ainda uma não figura? Não, depende muito, lá está, tu tens que querer conhecer aquela pessoa e tens que querer escrever sobre aquela pessoa. Sim, não vais passar 3 anos com alguém que não te interessa. Não, alguém que... ou seja, tens muito que querer ter curiosidade sobre aquela vida e também que permita, mais uma vez, contar também uma história que esteja para além dos factos da vida pessoal, que permita fazer um outro tipo de reflexão. Eu sou um grande admirador das biografias do Rui Castro, da biografia que ele escreveu do Garrincha, do Nelson Rodrigues, do Carmen Miranda acho que é um bocadinho mais fraco, mas é esse tipo de até não necessariamente uma figura. Pronto, um escritor é um escritor, não é? Tem uma obra, mas por exemplo o Garrincha
O Garrincha, claro. Eu li também, é um livro extraordinário. Extraordinário. E de facto ergues uma época inteira. Ele, Rui Castro, consegue erguer toda uma época. Sim, está ali o Brasil dos anos 50 todo, não é? Num dos aspectos, porque se tu reparares... E depois também está a tragédia pessoal daquele homem. Como estão as tragédias do Nelson Rodrigues e da Carmen Miranda. Mas se tu reparares, as biografias, essas 3 biografias coincidem, e também o livro que ele escreveu sobre a Bossa Nova, o Chega de Saudade. Também é uma biografia, de certa maneira, do género. E cruzam-se, não é? Coincidem, não é? Há figuras cronologicamente, nos 3. mas parece que estás a falar às vezes de realidades diferentes. Correm em paralelo, mas não se tocam, às vezes cruzam-se, tocam-se ao de leve, mas parece que estás a erguer mundos diferentes. Isso interessa-me, é uma das coisas que me interessa na biografia, que é também uma espécie de parente da história, não é? Não quero dizer que seja ciência, isto não é um livro académico nem científico, mas é outra forma de história, uma história narrativa, não é? Sim. Não sei se enregeladas como devem estar, se os espectadores, as espectadoras, são tudo mulheres, que ainda resistiram até ao fim, se querem fazer alguma pergunta ao Bruno Vieira Amaral. Por favor. Não sei se... Não há microfone. Pronto. Não sei se conseguirmos ouvir. Diga. Tem que se aproximar, se calhar, um bocadinho. Do título? Ok. Portanto, já agora o seu nome? A Maria João acabou de dizer que está quase a acabar o livro, gostou muito, mas gostava que tu explicasses o título que ela considera que é perfeito para a biografia. O título é uma definição que o próprio José Cardoso Pires deu de si mesmo numa entrevista, uma entrevista que depois resultou num livro do Arturo Portela, filho, que é Cardoso Pires, por Cardoso Pires, saiu em 91, e que ele dá essa definição dele mesmo, não é? De integrado marginal. Eu acho que é uma síntese feliz, de facto, da personalidade dele, a personalidade literária, a personalidade humana, não é? Eu não gosto muito do som, não me soa muito bem, mas não consegui encontrar um título melhor no sentido de captar aquilo que eu achava que correspondia à essência, ou que resumia bem o que ele foi. Eu acho que ele foi integrado, isso está no livro, ele esteve integrado no meio literário, no meio político, não esteve fora dos problemas do seu tempo, não foi um escritor fora do mundo, participou ativamente, envolveu-se nas lutas políticas do seu tempo e, ao mesmo tempo, era alguém muito independente, procurou sempre um caminho, até do ponto de vista literário, um caminho que era só dele. E ele tinha consciência disso, e até pela personalidade um pouco truculenta dele, que o punha muitas vezes em conflito com os outros, e se tornava um pouco marginal, não é? Agora não é um marginal, não é alguém que estivesse fora do mundo, pelo contrário, esse é o lado integrado dele. Embora ele também tivesse uma certa atração pelos marginais literais, não é? Também tinha e por esse lado da sociedade. Sim, e até pelo estilo de vida dele, não é? Que ele gostava muito dos bares, não era nada o típico intelectual, o típico escritor, o académico. E ele até pensou e sentiu que essa fama que ele tinha, e que em parte era uma fama merecida, diga-se, de ser um homem da noite e dos bares e das confusões, de resolver as coisas à pancada de vez em quando, ele a certa altura teve noção que essa lenda poderia prejudicar a avaliação literária
dos livros, da obra dele. Sobrepor-se, não é? Havia uma ideia, não é, do Cardoso Pires, do escritor lisboeta, dos bares, do whisky, e a escrita dele, claro que também tem ali, visita os bares e esses ambientes e os barman, faz um grande elogio aos barman no Delfim, mas a escrita dele ele não era um Bukowski, não era objecionista nem nada disso. Não, ele era um escritor muito cerebral, muito rigoroso, e a escrita não era contaminada por esse lado boêmio que ele tinha também. E ele, a certa altura, percebeu que isso poderia ser prejudicial, porque ele não vestia a farda do intelectual, não é? E do escritor, do académico, porque ele também não era isso que ele era, não é? Mas ele percebeu que isso depois poderia prejudicar a avaliação e tentou combater um bocado essa imagem que tinha, não é? Dizer, eu saio à noite para estar com os amigos, não é? Não ando aí à pancada, à torto e à direito, não é? Mas teve esses momentos e sentiu que isso poderia condicionar a avaliação dele, não é? A avaliação literária. E o título também dá um bocadinho a ideia de uma contradição nos termos, que há um lado contraditório na figura dele, que tu também exploras no livro. Claro. Todos nós, se nós não formos contraditórios, também claro, alguma coisa de errado passa. É porque não somos interessantes. Claro, isso era o Oscar Wilde, dizia qualquer coisa do género, que a contradição é quase obrigatória. Obrigatória, nós sim. Contraditórios. Se não for com pessoas, em relações com pessoas diferentes, em momentos diferentes da nossa vida, a contradição faz. E uma das coisas que é muito interessante nele, no Cardoso Pires, é como ele precisava do antagonismo e de formar as suas opiniões também em oposição. E isso é algo que está muito presente ao longo da vida dele, mesmo em momentos, às vezes, de íntimos, não é? De conversa com os amigos, num jantar, beber uns copos. Ele tinha que ir contra alguma coisa. E às vezes, isso disse-me a Ana Cardoso Pires, a filha, às vezes começava num ponto e em oposição a alguém, e depois, quando no fim estava de acordo com aquela pessoa, mas primeiro precisava de entrar naquele conflito. Antes de concordar tinha que discordar, não é? E lá depois de muita discórdia acabava por concordar, mas fazia parte também do processo de pensamento e que ele tinha, que era um pouco o funcionamento mental dele, ir contra. E isso está presente também ao longo de toda a vida dele. Muito bem. Muito obrigado, Bruno, por esta conversa e sobretudo pela biografia. Muito obrigado aos resistentes que obrigado. Agora levantou-se o frio da tarde e o vento, mas continuaram aqui. É um prazer ter novamente público nas nossas sessões e agora fazemos a interrupção de verão e voltaremos com mais sessões do Café com Letras a partir de setembro. Muito obrigado, boa tarde.